E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o nosso querido mestre do terror, bem lá atrás, aonde ele não gosta de estar e eu não posso culpá-lo. E por que eu estou mostrando a minha fuça de novo nesse vídeo? Apenas porque sim, e apenas porque esse é um vídeo para ficar jogando conversa fora. Porque recentemente nesse canal eu fiz um vídeo no qual eu citei a primeira HQ do Zagor com a qual eu tive contato, ou como muita gente prefere, o Zagor, né? Que eu sempre chamei de Zagor. Mas eu citei essa HQ, citei que era o Zagor enfrentando o vampiro Bela Lugosi e do quanto aquela edição conseguiu me impactar, mesmo sendo um personagem, uma coisa muito fora do meu eixo. E citei que, obviamente, eu não tenho aqui essa edição, eu na verdade nunca tive, né? Eu contei toda a história no vídeo, mas que eu tenho uma edição do Zagor, estou olhando para ela aqui, por isso que vocês me viram olhar para o lado. Eu tenho essa edição aqui, da editora Record, nesse formato, que é O Retorno do Vampiro, que é o segundo confronto do Zagor com esse vampiro, com esse personagem, e é uma aventura, uma história que é uma edição, na verdade, que tem uma das minhas capas prediletas. Eu acho essa capa magnífica. Nesse formato, quando publicado pela editora Record, na minha opinião, são as melhores capas que o personagem teve no Brasil, no Zagor. Pelo menos das que eu acompanhei, são as melhores capas. Deixa eu beber aqui. Suco, tá pessoal? É suco. Mas são uma das melhores capas. As melhores, na verdade. Tem capas muito bonitas e essa é uma das minhas prediletas. E ao falar disso naquele vídeo, me deu saudade, me deu nostalgia desse encontro do Zagor com o vampiro. Naquele vídeo eu comento que eu acho o Zagor um personagem muito adequado para enfrentar esse tipo de ameaça, ao contrário, por exemplo, do Tex, que eu gosto demais, amo o personagem, mas não gosto, não me deixa satisfeito quando ele enfrenta criaturas sobrenaturais, monstros, alienígenas, seja o que for. Não me deixa feliz, eu não gosto. Eu gosto do Tex enfrentando ameaças terrenas, enquanto que já com o Zagor não. Eu acho que tem tudo a ver ele enfrentar robôs, alienígenas, monstros, fantasmas, vampiros. Pra mim combina 100%. E é uma história que na verdade não tem fim, né? A Record publicava no famoso esquema de continua na próxima edição. Então a história não acaba aqui. Eu não tenho a continuação da história. Lamentavelmente eu não tenho a continuação da história. É uma coleção que eu sempre desejei terminar, mas eu nunca investi na tentativa de terminar essa coleção. O que é uma coisa bem curiosa. Porque às vezes eu fico pensando que eu devia investir para tentar terminar essa coleção. A coleção da Record, eu falo. Porque se lá atrás meu primeiro contato com o personagem foi naquelas edições de formatinho da VEC que eu mostrei naquele vídeo, a primeira vez que eu realmente acompanhei o personagem, quando eu passei a gostar de verdade do personagem, foi nas publicações da Record. E se eu tiver que um dia querer fazer uma coleção do Zagor, querer completar uma coleção, é esta, sem dúvida. Não tem nenhuma outra que eu me interesse tanto, mesmo com toda a nostalgia envolvida da época em que o Zagor estava na VEC, mesmo eu tendo conhecido ele, sendo publicado
né, pela editora VEC. Porque o Zagor da Record é aonde ele me conquistou. E é uma história muito boa. Não é terror, óbvio, mas eu acho que o melhor dessa história, dessa aventura do Zagor enfrentando esse vampiro, é que ela não tenta se vender como terror. Eu acho que essa é uma questão que eu sempre considerei um tanto incômoda no terror super-heroístico que eu falo, um termo que eu uso muito quando eu falo do terror que a Marvel publicava, que a DC publicava, mesmo na época em que as editoras tinham outro nome, mas publicavam, né? E eu sempre falo, aquilo não era terror, era o terror super-heroístico, né? O Frankenstein, o Drácula, o lobisomem, eles eram super-heróis, personagens de terror travestidos de super-heróis, eles viviam aventuras super-heroísticas, não era terror, mas tentava se vender como terror, e isso meio que me incomodava. Mesmo quando eu era criança, que eu realmente até tratava aquelas edições como terror, eu ainda assim, no fundo, tinha consciência de que era muito diferente do terror que eu lia em outras edições que eu tinha. Já essa aventura do Zagor não, ela tem esse mérito. Ela não tenta se vender como terror. Ela tem elementos de terror, ela tenta carregar nesse lado, afinal de contas ele está enfrentando um vampiro, um xerox do Drácula com outro nome. Um nome que eu sempre achei engraçado, na verdade, para mim sempre pareceu um nome de marca de macarrão, Ragozzi, né? Pareceu, não sei porquê, não me perguntem, mas ela nunca tentou se vender como uma história de terror. É uma aventura com o Zagor enfrentando um vampiro. E é uma aventura muito boa, embora eu nunca tenha conseguido terminar a leitura. É uma aventura muito legal, é uma aventura que nos traz esse clima e é muito gostoso ver ele lidando com esse vampiro, ele tendo que enfrentar essa força sobrenatural, né, que tanto assola a humanidade, que tanto medo causa na humanidade, ele tendo que lidar com o sobrenatural, com o indizível. E cara, bate uma nostalgia muito grande dessa época. Eu sei que parece que o Zagor não está sendo mais publicado efetivamente, né? Parece que tem alguma coisa no Catarse, tem uma editora que está relançando alguma coisa. Não sei se meio que no sistema do Catarse, eu não estou bem informado, mas eu sei que tem alguma coisa assim. Mas uma editora linear, tipo a Panini, né? Lançando todos os meses aí, vendendo na banca, no site, que eu saiba não tem nenhuma no momento. E é muito triste não ter isso, porque é um personagem que sempre dividiu muito espaço na minha infância de leitor com o Tex. Eles andavam lado a lado para mim. Se por um lado eu adorava um faroeste típico do Tex, por outro lado eu viajava nas aventuras extremamente ficção científicas do Zagor. E eu gostaria muito de terminar a leitura dessa aventura. Na verdade, eu gostaria de ter a primeira aventura, né, do Zagor, na primeira vez que ele encontra o vampiro, que na VEC batizaram lá de O Horrendo Contágio. E gostaria de poder ler o final dessa aventura também, porque é magistral, é uma aventura muito gostosa, é um personagem encontrando um dos ícones do terror, do sobrenatural, que é o mito do vampiro, né? Que é a criatura vampiresca em si. E apesar do
quebra-clima que tem com as participações do Chico, eu já falei aqui antes, eu não simpatizo com essa coisa do alívio cômico. Não consigo simpatizar. Eu acostumei a lidar com a ideia de que ele tem sempre o Chico. Mas o alívio cômico eu acho desnecessário, e não só no Zago, em qualquer personagem. Pra mim, ou a história é humor, é voltada para o humor, e aí ter comicidade elevada faz parte do contexto, ou a história é séria e não precisa de um alívio cômico. Uma história pode ter um argumento pesado, ela pode ter uma relevância, ela pode ter uma história muito bem desenvolvida e ter seus momentos de humor. Às vezes é até necessário, não tem problema. Mas é diferente da inserção de um alívio cômico, de um personagem que está ali com basicamente a única função de ficar fazendo palhaçada. Não me agrada. Mas apesar do Chico estar aqui, apesar da presença dele na aventura, óbvio, sempre vai estar, a história é legal, a história é forte, a história te envolve, você fica curioso para ver como o Zagor vai lidar com o retorno desse monstro, desse vampiro, principalmente pelo fato de que ele volta com sede de sangue, com sede de vingança, né? Ele realmente tá em busca de destruir o Zagor, de se vingar, né? Ele não tem como querer outra coisa. Foi o primeiro personagem, o primeiro mortal que conseguiu impor uma derrota a ele. E esse vídeo é basicamente para tratar disso, né? Para falar dessa saudade que me deu do Zagor da editora Record e dessa aventura em si, e do quanto eu tenho carinho por essa coleção. Qualquer hora dessas eu vou fazer um vídeo mostrando todos os Zagors que eu tenho da Record, ou pelo menos as capas mais legais. Tá aí, é um bom vídeo, vou fazer. As 10 capas mais legais do Zagor da editora Record que eu tenho. Não tenho todas, não tenho a coleção completa, mas é uma ideia. É interessante, vai acontecer. Vai acontecer brevemente, porque eu curti essa ideia que eu tive agora. E nesse momento eu só queria dividir isso com vocês. Né? Quem lembra do Zagor da Record? Quem é que gostava desse formato aqui? Quem lembra do confronto dele com o Bela Lugosi? Ou Uragosi? Vocês gostavam também? Curtiram? Qual é o confronto de vocês favorito do Zagor? Tipo, minha história predileta do Zagor, que eu lembro até hoje, era aquela em que ele tem os alienígenas, o Raio da Morte. Tem o professor Hellinger e os alienígenas. Cara, que história sensacional. Eu me arrependo até hoje de não ter mais. Como eu falei naquele outro vídeo do Zagor, outra aventura que eu não me esqueço. Essa foi publicada na VEC, se não me engano, Natal Calibre 45. Se não me engano é isso. Uma história boba, simples, envolvendo o Natal, mas que eu curtia pra caramba. E vocês? Quais as lembranças que você tem? Qual foi a melhor coleção que você teve na mão do Zagor? Foi a da época da Record? Foi outra? Você nem gosta do personagem? Divide aí com a gente, comigo, com as outras pessoas que assistem o canal, com o Mestre do Terror. Por enquanto é isso. Curtiu esse vídeo? Deixa um likezinho aí pra gente. Fomos.